Diogo Silva, tudo bem? Professor de História, estamos aí analisando o século XX, já abordamos vários temas do século XX, o comecinho dele, e agora vamos chegar na Segunda Guerra Mundial. Vou fazê-la em dois blocos pela importância dela, tá? Então, a gente tem que olhar nesse bloco aquilo que vai levar à emergência da Segunda Guerra Mundial e os fatores que levam a ela, um tema muito cobrado em prova, por isso eu vou fazer com bastante calma e tá tremendo aqui, acho que eu paro de mexer na minha mesa aqui, e bem tranquilo, porque eu quero que você tenha todas as informações. Insisto, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, a gente já está acostumado a ver vários filmes, várias histórias, tal, sobre batalhas, passagens, e essa coisa não é muito cobrada em prova. Sempre, primeira e segunda, causas e consequências. Bitola nisso, é meio que uma bitola mesmo. A gente tem que ir para concurso público, a gente tem que estar para provas, etc., e focar naquilo que mais cai, né? E a gente, nossa experiência, eu dei aula no ângulo 13 anos, eu dei aula no objetivo, eu dei aula no poliedro, eu dei aula, enfim, todos os grandes cursinhos, dei aula nas escolas particulares renomadas, vim desse mundo, eu sou historiador de formação, dou aula de atualidades em concurso público, agora eu trabalho mais há 10 anos com concursos públicos, né? Mas a gente conhece, sabe quais são, aí a gente estuda, você está 10 anos dando aula, 12 anos dando aula para concurso público, mas aquilo que a gente estudou de provas anteriores, eu garanto a você que você vai estar bem preparado aí. Então vamos lá, vencendo concursos, vamos vencer mais essa, turma boa, turma querida. O meu e-mail é profdiogo@uol.com.br, profdiogo@uol.com.br. Depois vamos falar em outras lives e tal. Se precisar tirar alguma dúvida, entre em contato com o Vencendo Concurso, ele vai me passar também ou diretamente para o meu e-mail. Dúvidas tem quem estuda, e é legal estudar. Bom, então o nosso primeiro slidezinho aí é o careca, né? Peraí. Lá, é o careca com o careca. O tema dessa aula é a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Bloco 4, vou me concentrar na análise daqueles elementos que levaram à guerra. É bem fácil também, não é complicado, até porque bloco 3 já explica. É Hitler se vingando da Primeira Guerra Mundial. E acho que, como eu falei, entendeu? Primeiro entendeu o Tratado de Versalhes, entendeu a ascensão do nazismo aí em 1933, você matou a guerra, tá? Então, o nosso primeiro slide aí é esse aí. Antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Tratado de Versalhes. Bom, a Alemanha, você sabe que, vamos lá, Alsácia e Lorena é uma região que fica rica em carvão, fica entre a Alemanha e a França. E o que aconteceu com essa região? Essa região, para a gente retomar um pouco o passado, em 1871 a França perdeu para a Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perdeu para a França, né? Então a Alemanha quer recuperar essa região e quer aí se vingar, é o revanchismo alemão que está estimulando aí toda esse nacionalismo marcado pela ascensão do nazismo. Veja, o que eu quero que você entenda é que existe também a chamada, não dá para desassociar a primeira da segunda, isso é importantíssimo. Mas é importante observar que quando acabou a primeira, os americanos vieram com a proposta de 14 pontos de Wilson de uma paz sem vencedores, que a Europa não massacrasse tanto a Alemanha assim na guerra como ela massacrou. Mas França e Inglaterra não foram tão tolerantes assim. Pois bem, acabaram se rebelando e obviamente a crise de 29 atinge os Estados Unidos, mas atinge também França e Inglaterra, porque são democracias liberais, são regimes capitalistas. Você tem, quais são as democracias liberais do mundo naquela época, quando começa a Segunda Guerra? Estados Unidos, França e Inglaterra.
Qual o regime socialista? União Soviética. Qual o regime totalitário fascista? Itália e Alemanha. Então você tem 3 grandes modelos em 39. Um fechado, que é o comunismo, que não conversava com ninguém, está lá Stalin. Outro em crise, que é a França, Inglaterra e mais os Estados Unidos. E outro em ascensão, que é o nazifascismo da Itália e da Alemanha. Tá? Bom, muito bem. Lá está escrito assim, política de apaziguamento. Olha, o que é a política de apaziguamento? França e Inglaterra, quando acontece a crise de 29, que se vê aí numa certa debilidade econômica, a França e a Inglaterra temem que uma nova guerra aconteça. França e Inglaterra meio que sabem o desastre que foi a Primeira Guerra Mundial e sabem que, tudo bem, se naquele momento que elas pisaram e esmagaram a Alemanha, a coisa tiver mantido uma Alemanha esmagada, ok, estavam tranquilos. Porém, o que acontece com França e Inglaterra é que a Alemanha não está mais esmagada nos anos 30, Hitler chegou ao poder e fortaleceu a Alemanha, e França e Inglaterra estão mais frágeis, porque o capitalismo está frágil. Muitos historiadores, muitos analistas, muitos especialistas na Segunda Guerra Mundial atribuem e dizem que o grande erro quem cometeu foi a França e a Inglaterra em 2 momentos. Primeiro, quando esmagou a Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, e em segundo, nos anos 30, quando viu Hitler descumprir o Tratado de Versalhes, militarizar a Alemanha, avançar, fortalecer a Alemanha, França e Inglaterra, meio que cagonas, não fizeram nada, fizeram essa política de apaziguamento. Tá certo? Então, é o que está mostrando o nosso slide ali, ó. A crise de 29 que atinge França e Inglaterra. Tá? Então, a França e a Inglaterra seriam indiretamente as responsáveis por ter deixado na Europa a Alemanha ascender economicamente e militarmente. Repito, França e Inglaterra estão nessa situação porque o capitalismo está em crise. Lembrando que o artigo 1º do Partido Nacional Socialista Operário Alemão, o nazi, né, era revogar o Tratado de Versalhes. Um outro ponto aí, fracasso da Liga das Nações. O que era a Liga das Nações? Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações. Era a primeira grande entidade com a intuição de manter a paz mundial. A Liga das Nações, para ficar fácil de você guardar, será transformada em ONU em 1945. Tá? Então, o berço da ONU é a Liga das Nações. Como ela vai fracassar, gerando a Segunda Guerra Mundial, eles resolvem dar um outro nome para ela, chamando de ONU. Por que eu sei que essa liga não está funcionando? Porque a Itália invadiu a Etiópia em 1935, e Inglaterra e França não fizeram nada. Itália é aliada de Hitler, né? E invade a Albânia, que é uma região ali dos Balcãs, que você já sabe onde é que é, perto da Grécia, da Iugoslávia, em 1939. O Japão invadiu a Manchúria, uma região da China, invadiu a Coreia. O Japão está produzindo o seu expansionismo na Ásia, tanto que a gente brinca, né? Se você chamar um coreano ou um chinês de japonês, eles ficam putos da vida. Por que eles ficam putos da vida? Porque durante a Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu e humilhou a China, quem diria, né? A China, essa potência que é hoje. E o Japão invadiu e humilhou a Coreia, né? Na época era uma só, hoje são 2. Ao mesmo tempo que essa Liga das Nações está fracassando, que França e Inglaterra estão se limitando a não agir, a Alemanha está se militarizando. Uma das grandes estratégias de Hitler para produzir um exército forte e acabar com o desemprego na Alemanha foi colocar toda essa gente que trabalhava, sobretudo jovens, né? Ele investiu muito em educação, porque na educação você já vai manipulando a cabeça dos jovens, né? Já vai construindo as gerações futuras como você se interessa. Hitler vai investir maciçamente em aviões, ele vai ter uma grande força aérea e vai desenvolver o blindado com esteira
blindada também, porque havia blindado na Primeira Guerra Mundial, mas era com pneu, então você conseguia interrompê-lo. Já na Segunda Guerra Mundial você tem um blindado, mas ele tem a esteira, e a esteira, você pode jogar um tiro na esteira que não vai furar o pneu, ela vai continuar andando, né? Obviamente que você tem outros elementos, bombas mais potentes, mas a guerra ela passa a ser uma guerra aérea na Segunda Guerra Mundial e uma guerra com blindados e, obviamente, a grande invenção, mas isso é para o próximo bloco, aí a questão nuclear. Então Hitler está produzindo a despeito, né, porque ele não podia fazer isso. E o Tratado de Versalhes impunha ao exército alemão 100.000 homens e não era isso que Hitler estava fazendo aí ao longo desse tempo todo, né? Vamos para o nosso próximo slide. Deixa eu só uma coisa aqui. Certo. Olha lá. Remilitarização da Renânia, ocupação das fronteiras com a França em 1936. Eu já mostrei isso num bloco aí, eu não recordo exatamente qual, se foi o segundo ou o terceiro, onde, acho que é o segundo bloco, aonde a Renânia, que era uma região na fronteira com a França, que era para ficar desmilitarizada, era uma segurança que a França tinha pedido aí durante a Primeira Guerra Mundial. E Hitler vai lá e bota o seu exército lá. O bicho era em 36 já estava fazendo uma Olimpíada, cara. Pô, você sediar uma Olimpíada, né, em plena crise econômica mundial. Bom, explode a Guerra Civil Espanhola. A Espanha, com a Guerra Civil, uma guerra entre povos da mesma nação. A Espanha tem um lado republicano e um lado franquista, que se inspira aí no nazifascismo, o general Franco. Ele vai buscar apoio em Hitler, vai pedir ajuda a Hitler, e com medo também dos socialistas e dos republicanos, a Espanha passa 3 anos em guerra. É legal essa história porque é exatamente quando Franco, o general totalitário, bem parecido com Mussolini, bem parecido com Hitler, pede ajuda para Hitler na Guerra Civil Espanhola. Esse general pede para o Hitler testar a sua força militar. E o Hitler testa essa força militar, sobretudo a sua força aérea. E o general Franco vence a Guerra Civil Espanhola e se transforma num aliado de Hitler. Um grande exemplo, você deve ter visto, se você não viu, anota aí, Guernica, Guerrinaca, é o quadro de Pablo Picasso, que era um vilarejo da Espanha, que é bombardeado pelo exército alemão, que é uma grande tela de Picasso, talvez a tela mais famosa desse grande pintor espanhol. É a retratação do quê? É a exibição do quê? Deste massacre da Força Aérea Alemã sobre os chamados republicanos espanhóis. Ou seja, Hitler já tinha testado a sua força militar antes da guerra começar. Com aquela ideia de que um povo germano, o povo ariano, é o mesmo povo, ele vai fazer o Anschluss. O que é o Anschluss? É a anexação da Áustria, é o pan-germanismo, a união dos povos germanos que devem aí ter uma região com o seu espaço vital. Está lá no Mein Kampf, está lá na Minha Luta. Né? Então ele ocupa uma parte, ocupa a Áustria inteira, agora a Alemanha já não é mais Alemanha, isso em 1936, né? Depois vai ocupar os Sudetos, que é uma região da Tchecoslováquia, dizendo também que ali estava o povo ariano, alemão puro. Ou seja, antes de começar a guerra, Hitler já havia dito o quê? Eu vou fazer o meu expansionismo militar. E França e Inglaterra, aquilo que eu disse, não fizeram bosta nenhuma. E aí, por não ter feito nada, França e Inglaterra meio que estão sendo coniventes com esse avanço de Hitler. Pois bem, em 1938, aí sim, não, vamos conversar. O alerta foi dado. França, Inglaterra, Itália, Alemanha vão até Munique e vão falar assim, olha aqui, Alemanha, o negócio é o seguinte, chega, acabou a brincadeira aqui, agora não rola mais. Se você avançar sobre a Polônia, que nós sabemos que você quer avançar sobre a Polônia, nós não vamos tolerar, vai ter guerra. Beleza? O Hitler fala, tá bom, pode ficar tranquilo, parei aqui. Sambarilov completo do Hitler.
né? Deu um olé na França e na Inglaterra, porque ele não vai cumprir esse acordo. Como é que eu sei que ele não vai cumprir esse acordo? Imagina o Hitler como era esperto. A Polônia, depois eu vou mostrar no mapa, ela ficava exatamente entre quem? Entre a Alemanha, né? Vou fazer assim, entre a Alemanha e a União Soviética. No meio está a Polônia. E tinha uma parte da Alemanha que estava no território polonês. Ora, se ele invade a Polônia, a União Soviética podia não gostar, né? Era uma espécie de estado tampão entre a Alemanha e a União Soviética. Lembrando que Hitler não gosta de comunista e a União Soviética é comunista. Bom, o que o Hitler faz? O Stalin, vem cá. Stalin era o ditador, o chefe da União Soviética. Governou a União Soviética entre 24 e 53, 30 anos. O Stalin, vem cá conversar comigo, Stalin. O Stalin foi. O negócio é o seguinte: você não fica ameaçado por mim e nem eu fico ameaçado por você. Eu não gosto de você. Eu não quero saber de você, eu não quero saber do comunismo. Mas vamos fazer o seguinte: você fica com metade da Polônia e eu fico com a outra metade? E aí a gente não se agride? Porque o que França e Inglaterra achavam? Se o Hitler avançasse pela Polônia, a União Soviética ia reagir. Mas o Hitler estava dando um somebody love. Ele vai conversar com a União Soviética antes. E o que ele fala? Ó, eles estão achando que você vai estar bom, mas eu estou dizendo a você, eu não quero brigar com você. Pega metade da Polônia que eu fico com outra metade. E eu consigo sair da pomar. Vamos ver isso no mapinha aqui? Olha, o Hitler foi habilidoso, hein? Vamos conversar. Olha aqui, nesse mapinha você consegue ver isso. Tá vendo lá? Tá meio embaçado, mas foi que é o único que eu consegui, o mapa melhor. Sudetos, aquela parte ali da Morávia e tal, que está em rosa mais escuro, ele anexou da Tchecoslováquia. Aquele meio amarelo, meio rosa, onde a Áustria ele avançou sobre aquele território, né? E está vendo na Prússia Oriental? Então, aquela parte pertencia à Alemanha. E o Hitler quer unificar esse território, pegando o chamado corredor polonês, que a gente conhece como corredor polonês, né? E o Hitler faz, olha lá, do outro lado em branquinho, o RSS, União Soviética. Ele faz o acordo em 39, né? E fala, olha, você fica com parte da Polônia e eu fico com outra parte. E em 39 o Hitler invade a Polônia e divide a Polônia com a União Soviética. Descumprindo, portanto, o quê? Descumprindo, portanto, a Conferência de Munique. Aquela conferência que ele havia fechado o acordo com a Inglaterra e com a Alemanha, que não ia produzir mais nenhum ataque. Bom, estava declarando que estava disposto realmente a se vingar da Primeira Guerra Mundial. Ele costura um ataque de não agressão com a União Soviética, e quando ele faz isso, ele avança sobre a Polônia, e aí, como diz dizia, né, a sorte está lançada, né? Aliás, essa expressão do Heil Hitler, né, é uma cópia de César. O imperador César Romano se fazia Ave César, né? Ave César, Ave César. E ele copia assim os romanos, Ave César, estendia um braço e rolava Ave César. E os romanos faziam isso e Hitler vai copiar para fazer a menção de que ele é um poderoso como tal um imperador romano. Daí que veio o Heil Hitler, que é essa saudação. O Hitler fazia assim, levantava a mão e as pessoas, como se fosse Ave César, Heil Hitler. Bom, aqui o próximo slidezinho, que é o estopim, né? Então tá lá, é super legal para você que está querendo montar seu quadro de estudos, tal, falar Primeira Guerra, nas facinhas de Segunda, tá? Estopim da Primeira, estopim da Segunda, nome das alianças da Primeira, nome das alianças da Segunda, né? Invasão da Polônia em 1º de setembro é o início da Segunda Guerra Mundial. E aí se formam as alianças. Quais alianças? Inglaterra, França de novo, junto com Estados Unidos e União Soviética depois, né? Mas Inglaterra, França, Bélgica, Estados Unidos e União Soviética são chamados aliados. Muito cuidado. Lá na Primeira Guerra, a Tríplice Aliança é Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Aqui a palavra é muito parecida. Aliados é França, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos e União Soviética depois, tá? Cuidado com isso.
E o eixo, chamado eixo Berlim-Roma, então Alemanha e Itália, que também eram aliados na primeira, e agora o Japão. O Japão, que também tinha um regime parecido com o regime do imperador japonês, né? Tentando manter um modelo semelhante ao de Hitler e se expandindo lá pela Ásia. São duas guerras, depois eu vou explicar isso, a guerra da Europa e a guerra da Ásia. Então, guardar, decorar mesmo esses grupos que estão disputando a guerra. Belezinha? Bom, o que nós temos que fazer para encerrar esse bloco? Esse bloco é um bloco mais curto, por quê? Porque eu vou fazer dois para contar, depois eu conto a guerra e a consequência dela. Eu vou para o exercíciozinho aqui, próximo slide, né? Olha lá, uma questão, sempre questões, todas essas questões de concursos públicos, tá? Eu me inspiro nas provas de concurso público e com as principais bancas, Sesgan Rio, o que você quiser, a gente tem todo esse leque, todo esse aparato, tá? E aí eu coloco isso aqui para você, para a gente pensar. Então vamos lá. Dentre os fatores responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, é correto mencionar o revanchismo expresso nos tratados de paz, como o de Versalhes, e o expansionismo nazi-fascista. Porra, essa aí está muito boa, mas vamos ler todas, né? A revanche que o Tratado de Versalhes provocou e a expansão do nazismo anexando a Áustria, os Sudetos, a Polônia. O efeito da crise econômica, o processo de descolonização, não, descolonização é depois da Segunda Guerra. A ação belicista da Liga das Nações, a Liga das Nações fracassou. A rivalidade étnica na Península Balcânica, isso é a Primeira Guerra. Preocupação em isolar a Rússia, não existe nem mais Rússia, a União Soviética, devido ao comunismo e aos conflitos entre os países absolutistas. Puta que eu falei, absolutista é lá na Idade Moderna. Então a resposta é a letra A. Tá? Revanchismo, que se quer produzir contra, especialmente quem quer revanche? Alemanha e Itália, né? E ao mesmo tempo essa negação levaram à guerra. Eu vou fazer em dois blocos a Segunda Guerra Mundial. Belezinha? Então nosso último slidezinho aí é os endereços aí do nosso querido Vencendo Concursos, super feliz de estar com essa equipe maravilhosa, Cristiano muito querido, Dorival, Fábio, que são pessoas muito próximas a gente, aí vocês estão com os melhores professores aí do Brasil e de São Paulo, que com certeza absoluta a gente já andou por vários cursos juntos e estamos aí, e aí ele está inovando com esse processo todo, tá? Então, é isso. Eu vou voltar no próximo bloco, no bloco número 5, a abordar, então, a Segunda Guerra e suas consequências. Forte abraço, turma boa, vamos que vamos e força na peruca, né? Porque aqui está precisando. Aquele abraço, tchau, tchau.